temporada foi esse, porque a gente não só teve o Virion se frustrando pela morte da Cynthia, como também tivemos o Arthur se culpando muito pelo fato do exército alacriano agora ter a sua própria frota de navios. Beleza, quem falou o Ash, galera, antes do vídeo começar, apenas dando aquela relembrada que esse vídeo vai estar contendo spoilers caso você ainda não esteja acompanhando a Webtoon. Então, se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta, Henrique. Só relembrando o que rolou dentro do capítulo passado, a gente viu que o Arthur deu de cara com um Book nesse momento, e a essa altura do campeonato já não tava tão pequeno como antigamente, e a Ellie de quebra aparece logo em seguida. Fora o fato do Arthur ter conseguido se reconciliar com seus pais após tudo que aconteceu dentro da caverna 2 anos atrás, até que mais pra frente ele, o Virion e o Aldir acabam se reunindo dentro do grande salão, e por causa disso é aí que a gente já vê que boa parte da galera já tava fazendo o máximo para conseguir progredir dentro dessa guerra, enquanto o Prota finalmente descobria que as plantas do seu navio tinham sido roubadas pelo exército alacriano, e agora eles tinham chegado batendo na porta prontinhos para contra-atacar. Desse modo, já encerrando esse capítulo 164 de The Beginner Third End. Para começar esse capítulo 175, a gente já vê que o Arthur tava completamente frustrado, mas não só isso rolou, como também a gente viu que um dos oficiais tinha aparecido para dar a notícia de que uma frota alacriana tinha aparecido no mar, o que fez com que o Arthur ficasse ainda mais em choque, pulando e saltando e indo rapidamente até o ponto onde ele precisava ver a costa de Cantiano, fazendo com que nem mesmo o Virion conseguisse falar com ele naquele momento. Mas nesse processo a gente vê que ele corre o mais rápido que pode, o que por alguns instantes acaba meio que preocupando a Sylvia, até porque o cara tava passando a mais de 300 por hora, atrapalhando e até driblando vários soldados que estavam passando por ele, enquanto ele chegava próximo do portal. E é aí que ele acaba dando de cara com 2 soldados que não deixam o cara passar, pelo simples fato de ele não conseguir se identificar, mas eles conseguem rapidamente segurar o cara para que ele não fosse de qualquer jeito e fosse identificado. E por causa disso a gente já vê que o nosso Prota pede para que eles abrissem as portas e mandassem ele costas de Katia, mas ainda assim parece que não ia rolar. Afinal, a gente vê eles falando que eles não tinham recebido nenhuma informação sobre isso, o que fez com que o Arthur já falasse que no caso ele tinha acabado de sair de uma reunião onde estava o Aldir e o Virion no processo, mas ainda assim um dos guardas acaba não acreditando em nada do que o nosso Prota falava naquele momento, pois ele achava que o Arthur era basicamente um riquinho mimado e um nobre que não merecia estar ali. Fora que a gente vê que um dos guardas ainda fala que tava meio perigoso ele sair nos dias de hoje para fora daquele local, mas se ele tivesse um guardião ele poderia sair. Só que foi quando ele falou isso que a gente já viu que o Arthur puxou a aura assassina dele, botando ordem na casa e falando que não seria uma boa coisa eles ficarem dando lição de moral pra cima do Arthur. Mas é aí que a gente já vê que o Aldir acalma o nosso Prota rapidamente para que ele pudesse sair sem nenhum problema, ou pelo menos sem matar os caras no processo, e ainda aconselha o nosso Prota que ele não fizesse nenhuma besteira, já que seria até desnecessário dizer que caso ele fizesse isso, provavelmente todo o tempo que o Winston e o Warren perderam dentro do treinamento dele seria em vão. E quando ele confirma que não faria nada irresponsável, é aí que eles abrem o portão para que o Arthur fosse para a área de Etissin. É aí que a gente já vê que o Prota continua correndo em direção ao portal, enquanto a gente já corta para onde estava a diretora Goods repousando, sendo que nesse processo a gente vê que tinham 2 pessoas misteriosas que já estavam tentando arrancar o máximo de informação possível dela dentro dessa guerra, até porque nesse caso eles argumentam, né, que isso seria o melhor para poder salvar todas as pessoas e para poder mudar o rumo dessa guerra para que Dikaten pudesse vencer. E com um olhar malicioso, essa pessoa acaba falando que não seria problema se a Goods que acabasse morrendo por causa dos efeitos colaterais, contanto que eles conseguissem as respostas necessárias para poder fazer um bom trabalho. E nesse momento a gente já vê que tudo aquilo estava sendo ouvido pela Cynthia naquele momento, sendo que nesse processo a gente já vê que ela também ouve e abre os olhos sem conseguir entender. Afinal, ela achava que o Aldir tinha conseguido tirar toda a maldição dela no processo, e a gente vê que ela praticamente não tinha acordado. O que aconteceu provavelmente é que ela ainda estava meio que alucinando ou conseguindo estar meio acordada, pois logo depois ela volta para aquele mesmo sonho ou lembrança que o Virion teve nos capítulos atrás, já que eles ao final da guerra sempre acabavam conversando pouco antes de ela fundar a Academia Shiro, sendo que dentro desse sonho a gente já via que ela tentava vendo o Virion perguntando para ela o que ela faria agora que a maldição tinha acabado, e o Virion já vai falando que ele já tinha pensado em várias coisas durante esse tempo que eles estavam meio que como se fossem inimigos, e ela já até brinca com a situação falando se no caso não seria sobre o fato de eles
terem um relacionamento, o que ele já rebate falando que ele era casado e nunca poderia fazer isso. Só que ela também já explica falando que isso nunca impediu ninguém na história da humanidade, o que também faz ele rebater falando que eles elfos eram bem leais. E ao ter dito isso, é aí que ele finalmente revela falando que ele também tinha pensado sobre o fato de ela ser uma mentora para as futuras gerações, o que fez com que ele até falasse que caso fosse uma academia de prestígio, ele poderia levar as futuras gerações, que no caso seriam os netos ou os filhos dele, para aquele local. E quando ela ouve isso, é óbvio que ela meio que fica surpresa por ter feito ele chegar até essa conclusão, o que fez com que ele falasse também que isso levou a vários fatores, pois seria uma boa coisa para ela caso ela cogitasse em se tornar uma professora futuramente, afinal ela sem nenhum problema acabaria amando o trabalho, e ela meio que aceita, né, essa proposta de que provavelmente seria bom ela abrir uma academia. E é aí que ela já cita que provavelmente fazia isso em tiros em algum momento, o que faz com que o jovem Virion também já curtisse a ideia, afinal seria dentro de uma cidade flutuante, o que fez com que ela também já jogasse um verde, falando se não seria uma boa ideia eles abrirem uma escola juntos. Só que é aí que ele começa a rir da situação, por ele achar que eles poderiam ter uma escola dessa, talvez utilizando o sobrenome deles juntos. Durante tudo isso, o que fez com que ela já falasse até pra ele que era pra ele só esperar, pois ela ia fazer a Academia Shiro se tornar uma das maiores instituições que o mundo já viu, e por causa disso ele já fala que esse nome não era de muita originalidade, mas graças às risadas que ele deu, a gente já viu que ela ficou bem chateada por causa disso, e não deu muito certo, né, ela chamar com os sobrenomes deles mais pra frente, o que aliás fez com que ela já até falasse que ele seria bem sortudo caso ela aceitasse um dos descendentes dele futuramente dentro daquela instituição. E quando ele tenta acalmar ela falando que aquilo era apenas uma brincadeira, ele já se despede falando que esperava o sucesso da academia delas mais pra frente, enquanto o Virion já se distanciava. Bom, pra aqueles que chegaram até aqui e caso queiram contribuir de alguma maneira para que a gente continue a trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações, afinal esse é um conteúdo que caso vocês queiram, vocês sempre vão estar recebendo aqui no canal se vocês estiverem inscritos. E agora sem mais delongas, vamos continuar. Um tempo depois, fazendo com que o Virion ficasse cada vez mais e mais distante, enquanto ele já pedia também para que ela o acompanhasse no processo e a gente visse que o corpo dela estava começando a sangrar durante tudo isso, até que na hora que o Virion acorda, ele ouve um grito gigantesco e a gente vê que estava tendo uma grande movimentação nos corredores depois que ele sai do escritório, e ele pergunta para um dos guardas o que estava rolando, e nisso a gente descobre que os guardas ainda não tinham certeza do que estava rolando lá embaixo, mas o cara já fala que não deveria ter ninguém, e quando ele fala isso, é aí que ele se toca que provavelmente deve ser no quarto da Cynthia, até que ele soma 2 mais 2, e por causa disso, é aí que ele descobre que a Ana, a mulher que cuidava da Cynthia, provavelmente deve ter feito alguma coisa com ela, gritando o nome dela dentro dessa situação, e a gente voltando pra onde o Arthur tinha ido pra chegar em Antiche, logo pra chegar em Antiche, inclusive até dando de cara com um dos figurantes mais sem noção dessa temporada, porque a gente já vê que o cara para o nosso prota por não saber quem ele é, mas ainda assim dava pra entender um pouco o cara, afinal ele sabia que o local tava em estado de emergência e não dava pra ficar deixando qualquer um passar. Só que nisso a gente já vê que o Arthur tinha pedido pra dele deixar o prota passar, principalmente porque ele tinha usado o nome do Virion como critério pra poder chegar até o local, mas depois que ele pede pra abrir as portas, é aí que o cara meio que zomba do fato do Virion ter mandado o Art e ter mandado um garoto novo que não era pra estar nem ali, mas é aí que a gente já vê que ele não deveria ter feito isso, porque logo depois quando ele pede pra que o Arthur voltasse, o nosso prota não tava mais com saco pra isso, porque logo depois a gente vê que a Sylvia finalmente libera a sua forma dracônica, e com isso tudo ele já fala uma das frases mais importantes desse final de temporada, que no caso era: se eles não fossem abrir as portas, eles mesmos fariam uma entrada, ou no caso uma saída para aquele local, desse modo já explodindo o local após sair por cima do telhado, com a gente vendo que finalmente a Sylvia estava bem mais desenvolvida do que da última vez e tava com uma arte incrível, galera. Realmente os caras que fazem debate não dão ponto sem nó nesse processo, e enquanto o Art ia a toda junto da Sylvie, naquele momento ele só conseguia pensar no fato de que todas as plantas que ele tinha dado pro Gideon tinham sido deixadas em mão errada, até que finalmente eles chegam na costa de Dicata, e nisso a gente já vê que pouco tempo depois ele sobe
pra ver o mar, enquanto o Virion finalmente aparecia falando como se fosse um tipo de monólogo, falando que ele não poderia se culpar, e a gente via a galera meio que ao redor do quarto da diretora Gutsk, e com o tempo o Virion ia se desesperando mais e mais a cada passo que ele ia dando, até que o inevitável acontece. O cara chega na porta do quarto e vê a cena bizarra, entrando em desespero pelo fato da sua melhor amiga de longa data estar morta, enquanto ele pensava que nunca se achou um super-herói super justo para poder salvar o mundo e nunca teve motivos bons para lutar, além das pessoas pelas quais ele queria proteger. Desse modo, com a gente vendo que ele estava inconsolável e desesperado pelo fato da sua amiga ter morrido daquela forma, e a gente vê que tudo isso aconteceu enquanto ambos queriam consertar os seus erros. Desse modo, com a gente já encerrando esse capítulo 175, após o nosso prota finalmente ver a frota de navios que estava praticamente encostada dentro de Decanter, nesse último capítulo da quinta temporada de The Beginning After the End. Mas então, galera, o que vocês acharam desse capítulo? Eu sinceramente tô curioso pra saber como é que vai rolar a sexta temporada. Pra quem não sabe, daqui a pouco a gente vai ter o encontro dos acordos de paz, onde a gente vai ver o Virion, o Arthur e o Aldir chegando pra bater de frente com o Sirrut e o Uto, na mesma situação onde o Aldir já pede pra que o Arthur escondesse os seus poderes para fazer o melhor elemento surpresa possível dentro do campo de batalha futuramente, mas não dá, pois dentro desse encontro o Uto faz de tudo pra provocar o Arthur, até mexendo com o fato de ele ter falado que ia desmembrar a Tessia de todas as formas possíveis quando encontrasse ela, até que logo depois a gente vê que nem o Arthur conseguiu se segurar depois de tudo isso, e ele vai liberar um poder, galera, no momento que vai fazer com que os dois ficassem sem reação nenhuma após descobrirem isso, e isso só vai rolar quando você menos esperar. Só que, claro, você só vai poder ver isso caso você esteja inscrito no canal e deixe o like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é um conteúdo que vocês sempre estão recebendo aqui, caso vocês estejam inscritos, e não vai embora não, porque aqui embaixo ou na área do card final eu vou estar deixando as playlists de debate ou então o último vídeo que eu lancei nesse momento. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.